Deus é bom, graças a Deus, amém? Então, como eu estava dizendo, esse é um tema que eu mergulhei literalmente nele. Eu me aprofundei demais nesse tema, porque, na verdade, quando nós ministramos bastante sobre o Shemitah e falamos sobre esse período de 7 anos de descanso, a importância desse tempo, porque Deus continua trabalhando com essa agenda, amém? Um ano irmão, vamos dizer assim, irmão gêmeo do Shemitah é o ano de jubileu. Então quero mergulhar um pouquinho nisso, quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar sim, principalmente para você que está aqui no Congresso do Recria, a importância desse tema para a tua vida profissional, para a tua vida financeira e assim por diante. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus trabalha em ciclos, tudo bem? Amém? Quando o rei Davi estava falando sobre, no Salmo 23, que ele diz o que no Salmo 23? Vamos ver como vocês estão de Bíblia. Senhor meu pastor, nada me faltará, amém? Ele estava falando sobre provisão emocional, ele estava fugindo de Saul, ele precisava de recursos, precisava de provisão, precisava de alimento. Ele escreveu esse salmo quando ele estava praticamente quase sendo alcançado por Saul. E se ele não tivesse alimento, se ele não tivesse provisão, se ele não tivesse proteção, Saul ia ter êxito sobre ele, queria matá-lo, e ele faz esse salmo como adoração. Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele diz algo interessante, que ele fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? A palavra veredas no hebraico, ela é uma palavra que significa ciclo, algo que tem um ciclo, tudo bem? Amém? Então Davi orava para que Deus o levasse aos ciclos de justiça, que Deus fizesse a sua justiça. Então de ciclo em ciclo Deus faz grandes coisas em nossas vidas, de ciclo em ciclo Deus promove coisas na nossa história. Por isso que nós começamos uma semana, ela é cíclica, começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, depois de novo começa o mês, o ano. E a Bíblia fala de outros ciclos que Deus trabalha 7 em 7 anos, mas de todos esses, se eu pudesse pontuar o que é mais forte, o que é mais importante para Deus, para o seu povo, para as nossas vidas, é o ciclo de 50 em 50 anos, é o ciclo do jubileu. Repete comigo, jubileu. Não tem outro ciclo mais importante do que esse, amém? Quando chegava o jubileu de 50 em 50 anos, acontecia uma mega revolução na nação de Israel, e quando isso acontecia, grandes coisas o povo começava a viver, e é isso que nós precisamos mergulhar e nos aprofundar no ano do jubileu. Quando chegava o ano do jubileu, aquele que tinha dívida, o Senhor mandava o povo de Israel perdoar as dívidas. Aquele que por gerações atrás, por algum problema de seus avós, perderam terra, se endividaram, perderam recursos, quando chegava no jubileu, todas aquelas terras tinham que voltar para o sobrenome daquela família, ou seja, havia uma restituição naquela família, tudo começava a voltar ao normal, o Senhor começava a fazer uma restituição financeira. E o jubileu, a maior parte do jubileu, quando Deus ensina sobre o jubileu e quando Deus fala sobre o jubileu, o Senhor nosso Deus está falando maior parte desse período sobre uma restituição mesmo de recursos, uma restituição financeira, e é o que Deus vai fazer nessa nova fase na tua vida, nesse novo período na sua vida, se você entender qual é a postura que você tem que ter nesse período do jubileu. Então havia restituição, mas não só uma restituição financeira, havia uma restituição emocional e moral. Aqueles que estavam sendo humilhados, aqueles que estavam sendo envergonhados, eles eram restaurados em suas emoções, eles eram renovados na sua fé, e é isso que Deus faz num jubileu, é isso que Deus prepara num período de jubileu. Vamos ler o texto rapidinho que fala sobre o jubileu, está lá em Levíticos, capítulo 25, versículo de 8 a 10. Abre aqui no telão, você que está com a sua Bíblia aí também, abra, vamos dar uma lida rapidamente aqui. Amém? Você está aí? Glória a Deus.
Se prepara porque esse é um dos princípios mais poderosos que nós podemos entender e nós vamos entender de uma maneira especial. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 8: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Eu vou ler o texto, você vai falar assim: entendi nada, mas vai ficar claro no final aqui, tá? Nosso papel aqui é esse. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao dia 10, fará passar a trombeta vibrante, no dia da expiação fará passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade em toda a terra dos seus moradores. Ano de jubileu vos serás, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Depois eu continuo lendo aqui, amém? O jubileu é marcado por restituição, a família é restituída a área emocional, é restituída a área financeira, a herança que Deus tem para o seu povo é restituída nesse período, e nós estamos vivendo esse período de transição, amém? Quando o Shemitah vem, Deus começa a separar aqueles que Ele quer usar na próxima temporada, Ele quer trabalhar com aqueles que Ele quer fazer e grandes coisas na próxima temporada, só que nós estamos vivendo um período bem interessante, que é justamente esse texto que Moisés está ensinando o povo e dando ordenanças para o povo sobre o ciclo de Deus de 50 em 50 anos, e Deus quer fazer isso com a minha vida e com a tua vida, amém? Quando nós vemos a primeira pregação de Jesus ali em Lucas 4, Jesus começa ali na sinagoga de Nazaré. Jesus entra dentro da sinagoga de Nazaré, e a Bíblia diz que cai por sorte ali, vamos ler esse texto, cai por sorte ali, está ali em Mateus capítulo 4, de 17 a 22, cai por sorte ali o texto de Isaías, do profeta Isaías. Ele começa a ler o texto do profeta Isaías, descrito ali em Isaías capítulo 61, e a base do jubileu é do ano do jubileu. Se nós pudéssemos resumir e trazer um resumo para ficar mais fácil o nosso entendimento sobre o ano do jubileu, está ali no livro de Isaías capítulo 61, mas nos diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos. Cada versão tem a sua interpretação aqui. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Algumas outras versões está escrito o ano aceitável do Senhor, ou, para ficar mais fácil você entender, jubileu, tá? Amém? Tudo bem? Então a primeira pregação pública, oficialmente na Bíblia escrita ali, Jesus abre o texto de Isaías 61, que fala sobre o jubileu. O profeta Isaías profetizou sobre esse período de jubileu, e esse período de jubileu é dado uma ênfase maravilhosa pelos profetas, de geração em geração. O período e o ciclo do jubileu conduziu a nação de Israel, e Jesus, na sua primeira exposição pública, fala sobre isso. Se Jesus usa isso numa das suas primeiras pregações dentro da sinagoga de Nazaré, se nós vemos os profetas falando bastante sobre isso, se nós vemos Moisés não dando um conselho para o povo, mas falando como uma ordem que o povo deveria fazer, por que muitos de nós não conhecemos o significado genuíno do jubileu? Será que alguém está querendo roubar essa verdade dos nossos corações? Será que alguém está querendo impedir que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida nessa próxima temporada? Se você entender o poder que existe no jubileu, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A unção do Espírito Santo de Deus vai repousar sobre a tua vida de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Amém? Quando nós olhamos a história de Israel, vou entrar um pouquinho primeiro na história de Israel, você vai entender que a história de Israel foi marcada pelos ciclos do jubileu. Quando nós vemos ali a destruição do templo, ali 586 a.C., mas não começou em 586, alguns acham que a Babilônia invadiu Israel só nesse período.
Foi desde 606 até 586 mais ou menos, que a Babilônia cercou ali Israel e foi invadindo aos poucos, né? Não vou entrar agora nesse tema, nesse assunto sobre a invasão da Babilônia, mas ali com certeza aquela etapa, aquele período era um período de jubileu, não preciso entrar também nisso agora, tá? Eu vou indo. 3 jubileus depois que o templo de Israel é destruído, nós encontramos uma história aonde precisava de uma restauração. 3, quantos jubileu depois? 3. Por que jubileu, né? Todo jubileu fala de restauração, fala de trazer de volta aquilo que se tinha perdido, amém? Um dos significados da palavra jubileu é trazer de volta ao original, amém? Deus vai trazer a tua vida de volta aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele te criou. Deus vai restituir totalmente a tua vida, Deus vai trazer de volta. E quando nós vemos e olhamos 3 jubileus depois, Deus quer trazer de volta a nação, quer restaurar a nação, e usa um homem chamado, alguém fala aí algum nome aí? Quem? Neemias. Depois de 3 jubileus, Deus usa um homem chamado Neemias e ele começa a reconstruir os muros. Parece que nós estamos repetindo aqui só sobre isso, né? Misericórdia. Misericórdia, né? E ele vem reconstruir os muros. E a primeira atitude que ele faz para construir os muros, quando ele junta os servos de Deus para construir, está lá em Neemias capítulo 3, versículo 1, vamos ler rapidinho aqui, põe aqui no telão, Neemias 3, versículo 1, a primeira atitude que ele faz para erguer os muros de Jerusalém, está escrito aqui: então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com seus irmãos os sacerdotes, para que vamos lá, e edificaram a porta das ovelhas, ao qual ele assentaram os batentes, consagraram até a torre de Sem, até a torre de Renanel. Só aqui, quando eles começaram o trabalho, a Bíblia diz que eles consagraram a porta. O primeiro trabalho que eles fizeram, eles começaram consagrando, com o quê? Com os seus sacrifícios, sim, mas também com o óleo. Repete comigo: com o óleo, com a unção. Todo o período de jubileu, ele só vai ser vivenciado e restaurado se a presença e se a unção do Espírito Santo de Deus estiver no meio, estiver envolvido no processo, estiver sobre as nossas vidas, amém? Então, para a reconstrução dos muros, não tem nenhuma outra parte aqui do texto de Neemias, da reconstrução, que fala sobre essa consagração. A consagração só ocorre aqui, no início do trabalho, quando Deus vai fazer algo novo em um jubileu, vai restaurar uma história, vai restaurar uma vida, é necessário da unção estar sobre nós. Eu poderia falar 500 mil coisas sobre isso, mas eu quero falar sobre a unção, e a unção na tua vida que vai fazer toda a diferença na tua história. A partir daqui vai marcar a tua vida e a tua história, amém? Quando Jesus na sinagoga diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar boas novas, para libertar os cativos. Quando Jesus fala sobre essa unção, o jubileu era marcado pela unção, pelo óleo, pela presença de Deus, e não conseguiremos viver o jubileu, não conseguiremos viver períodos de restituição que Deus tem para as nossas vidas, se a unção de Deus, se o óleo de Deus não estiver sobre as nossas cabeças, amém? Deus quer ungir a tua vida para que você possa sair fora e fazer a diferença. O jubileu é quando Deus para tudo nos céus e começa a procurar na terra, começa a olhar para a terra e ver aqueles que têm essa unção, que têm esse óleo sobre as suas cabeças, para que Ele possa repartir aquilo que Ele tem a fazer na próxima temporada. Eu vou falar algo forte aqui, mas guarde no teu coração: os próximos 50 anos, os próximos 50 anos estão sendo determinados nesse. Deus sempre vai fazer coisas na tua vida, amém? Mas os próximos 50 anos, você vai receber uma capacitação de Deus nesse período de agora, e você vai viver grandes e poderosas obras com o Senhor, amém? Eu estou falando para os teus filhos, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu estou falando para os teus filhos,
que muitas vezes eles nem existem ainda, e eu estou falando para os teus netos. O teu posicionamento nesse período agora vai determinar o que as tuas próximas gerações vão viver. O que você vai viver, o que tuas próximas gerações vão viver. Por isso que o ano do jubileu era considerado um dos mais esperados e importantes na história de Israel. Tinha perdão de pecados, tinha restauração, o novo de Deus começava a se manifestar, aquela velha vida, aquelas iniquidades, Deus cancelava isso e falava: vamos começar do zero, vamos de novo, a minha unção está sobre vocês, eu vou erguer, eu vou fazer grandes coisas na vida de vocês. Mas sem a unção não tem como. Neemias, para começar a reconstrução dos muros, ele precisa consagrar, ele precisa da unção ali, ele precisava dos sacerdotes que faziam esse papel de consagrar ali os muros. Se nós olharmos a história, se nós olharmos 9 jubileus à frente, quantos? Nasce um bebê. Não podia ser quebrado, não podia ser. 9 jubileus à frente, nasce um bebê chamado Jesus Cristo, que significa Jesus, Cristo em grego, que é ungido, ou Jesus Messias, que é ungido. Depois de, 9 jubileus depois, quando a restauração da humanidade agora vai ser estabelecida através de Jesus Cristo, nasce e ele é chamado Jesus Cristo, Jesus, o Messias, o Messias esperado, que era ungido, que estava se esperando. A unção sobre nós, a unção que Jesus derrama sobre nós, a unção que Jesus quer derramar sobre a tua vida, vai fazer você se apropriar e viver grandes e poderosas visitações que a própria Bíblia nos mostra, e você vai experimentar isso de uma maneira especial sobre a tua vida, amém? A nação de Israel, nas datas atuais, sabe muito bem do que eu estou falando. 1916, eles nem tinham acesso à terra, e era um período de jubileu, era um período de restituição. Eles são restituídos em sua terra. Depois de 400 anos de domínio turco-otomano, os judeus voltam para Israel. Depois de 50 anos, depois de um jubileu, 1966 exatos, tem a Guerra dos 6 Dias, e eles conseguem anexar toda Jerusalém, toda aquela região que faltava ali, eles anexam a Israel, na Guerra dos 6 Dias, e nós estamos 50 anos depois disso tudo aí. Vira para quem é do outro lado e fala assim: e você dormindo, né? E você murmurando, né? Então, o que eu queria falar aqui de importância para a tua vida, para que você possa experimentar na tua área profissional, na tua área ministerial, na tua área onde Deus tem te chamado, para que você experimente algo poderoso da parte de Deus, que você experimente algo forte da parte do Senhor, é necessário a unção do Espírito Santo de Deus estar sobre a tua cabeça, é necessária a presença da unção estar sobre nós. E essa unção está derramada sobre nós, está sendo derramada, mas nós precisamos saber como fazer para entrarmos nesse novo, como fazermos para entrarmos nessa unção. Se nós continuarmos lendo o que Jesus leu no livro de Isaías, capítulo 61, abre lá comigo, vira para quem está ao teu lado e fala assim: e vai continuar com essa cara ou vamos entrar no novo de Deus? Pode falar. A palavra do Senhor nos diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor a unção libera o jubileu, a unção faz com que nós nos apropriemos do jubileu, a unção faz com que nós nos apropriemos desse novo tempo, a unção faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, isso tudo tem no livro, você pode se aprofundar lá, mas o período de Jesus, a consagração de Jesus, teve que ser envolvido a unção, amém? Mas depois você vê isso lá. A unção para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado,
a fim do quê? Aí começa. A fim de que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua... Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas de geração a geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Qual é essa linguagem aqui, igreja? Linguagem, posso falar aqui claramente? A primeira parte é a linguagem emocional e espiritual. Agora está começando uma linguagem financeira, de restituição financeira. O jubileu marca a tua vida de uma maneira tão poderosa, que o próprio texto aqui diz que é irreconhecível aquilo que Deus está fazendo. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Quando a unção de Deus vem sobre a tua vida, não importa se você está ministrando a palavra aqui, ou se você está na tua mesa de escritório, lá na tua empresa, não importa se a unção está sobre você, a unção sacerdotal está sobre você, e você vai experimentar o novo de Deus aonde quer que você esteja. É que a unção precisa estar sobre nós, a unção precisa estar sobre as nossas vidas, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Quando eu ainda estava aqui em São Paulo e servia na casa aqui, mas eu trabalhava com vendas aqui na área de turismo. Passei momentos bem difíceis ali no começo ali do trabalho. Graças a Deus aqui ninguém passa problema aqui com vendas, está todo mundo arrebentando aqui, graças a Deus o negócio está explodindo, né? E eu trabalhava com vendas e eu estava desempregado e consegui esse trabalho, fui trabalhar com vendas no turismo. Fui lá, cheguei lá, me falaram o que eu ia vender, né? Para vocês entenderem como era fácil o que eu vendia assim, ó, só sair na rua já vendia. Você vê assim, quem aqui foi viajar e comprou seguro de viagem? Levanta a mão. Vamos fazer melhor, quem aqui não foi viajar e não comprou seguro de viagem? Levanta a mão. Facinho, fácil demais vender. E eu entrei sabe quando você entra com Deus? Deus, não pode ser, estou te servindo, estou te buscando. Amém? Nós estamos na casa ou não? Amém? E olha essa situação. Tinha 8 vendedores, me deram uma carteira de clientes. Falei, puxa, pelo menos já começou bem. Estou com uma carteira de clientes, já vai bem, né? Aí ele falou, isso aqui são os clientes que o pessoal foi visitar, não querem comprar o nosso produto. Ou deu algum problema aqui interno, eles não compram por causa disso, ou pessoas que já têm contrato com outras empresas e não podem quebrar o contrato. Passou um mês, foi muito derrubado o primeiro mês. Meu chefe chamou na sala dele e falou, então, por que você não pede para o teu Deus te ajudar? Aí eu falei, aí folgou. Eu falei, não, então fechou, então você vai ver, nós vamos ver a mão de Deus aí, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu saí de lá e falei, Deus, agora tem que vir com os anjos, todo mundo junto, querubim, manda toda a rapaziada. Como que eu vou vender com uma carteira dessa, seguro viagem, que o pessoal ama comprar seguro viagem? E eu chorava e orava, e Deus falou, você não precisa de nada, você só precisa da minha bênção sobre a tua cabeça. Se a minha bênção estiver sobre a tua cabeça, eu falei, entendi, então tá bom. Então e comecei a buscar esse favor, entendi muito o que eu estou ministrando para vocês hoje. Terceiro mês na empresa, de 8º já fui para 3º em vendas. Opa, avivamento. Meu chefe começou Depois do 4º ou 5º mês, tinha uma mulher lá que chamava a rainha do primeiro lugar. Acho que ela estava há anos no primeiro lugar.
E essa empresa tinha algo bem interessante assim, quem ficasse em primeiro lugar, se você ganhava 3 mil no mês, eles dobravam o teu salário, ia para 6, você de 4, ia para 8, falei, Deus, precisamos casar, Deus, vamos lá. No quarto ou quinto mês, para minha surpresa, mas Deus sempre é fiel, eu passei a rainha do primeiro lugar, e fiquei em primeiro lugar em vendas, e eu fiquei 6 a 7 anos nessa empresa, e eu nunca deixei de ficar no primeiro lugar, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Deus é bom. Mas eu entreguei a carteira de clientes quando o apóstolo me enviou para Porto Alegre para eu servir ao meu Senhor em tempo integral, sua obra, e eu entreguei minha carteira lá, e é isso. O que eu quero compartilhar com isso? Muitos de nós estamos buscando muitas maneiras, mas nós precisamos, a primeira coisa que precisamos buscar, tudo é bom, tudo é válido, tudo vai trazer muitos benefícios para as nossas vidas, mas a unção, mas o favor, mas a bênção de Deus, quando repousa sobre a cabeça de um homem, sobre a cabeça de uma mulher, as coisas nunca mais vão ser as mesmas, e nós estamos nesse período onde Deus está procurando homens que estão disponíveis para receber essa marca, para receber essa unção, para fazerem a diferença onde forem, amém? Eu sem uma palavra preguei o evangelho para a empresa inteira. Vocês estão me ouvindo? Por quê? Porque eles queriam saber o que era diferente que tinha, porque como os vendedores estavam lá tentando bater a tal da mulher lá, que estava lá no primeiro lugar, e não conseguiam, chegou um menino, tinha um vendedor já com seus anos já de profissão, sabe quantas vezes eu tinha trabalhado com vendas? Nunca. Sabe quantas vezes eu tinha vendido esse produto? Nunca também. Mas Deus é bom, e Deus quebra a sequência de derrotas, de maldição, de destruição em nossas vidas, mas é que nós precisamos entender que a unção de Deus em nós vai fazer a diferença, e só vai entrar nesse novo que Deus está levando ao mundo, quem tiver essa unção, quem tiver essa marca, amém? Deus quer fazer isso conosco, só Deus está com o céu parado sobre nós, observando quem são esses que vão fazer a diferença no próximo ciclo. Eu disse, Deus de ciclo em ciclo usa os seus servos, e Ele quer usar muitos de nós aqui, Ele quer marcar a nossa vida, Ele quer marcar a nossa história, mas nós precisamos entender que nesse período de jubileu, aonde tudo começa a ser restituído, aonde aquilo que o inferno falava que não, Deus fala que sim, as maldições talvez você traz desde lá de trás, Deus vai cancelando tudo sobre isso. Muitos de nós sem sabermos, mas por causa de pecados principalmente sexuais e várias coisas, a Bíblia nos diz isso, que causa uma maldição sobre nós de escassez financeira. Vocês estão me ouvindo, hein? Mas quando nós abrimos o nosso coração para que Deus nos toque com essa unção, com esse novo de Deus, grandes coisas você vai viver nesse período, amém? Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, não importa se você está com emprego, se está desempregado, se está vendendo, se não está vendendo, isso tudo não importa para nós, o que importa para as nossas vidas é que é o favor, a bênção de Deus está sobre nós, e Ele vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa capacitação, e essa unção foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus naquela cruz e derramou sobre nós essa unção, amém? Pode aplaudir o Senhor. Por exemplo, o Senhor nos diz assim, versículo 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei a vossa herança, por isso na vossa terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Porque o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa,
e com eles farei uma herança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu com vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Glória a Deus por isso. Deus tem isso para as nossas vidas nessa fase. É por isso que o mundo inteiro está turbulência. Se nós ouvir, quem estava aqui ontem escutou a palestra aqui ontem à noite, o procurador falou de 4 datas aqui. As 4 datas que ele falou está ligado com o jubileu e o Shemitah, sem exceção. Até uma que ele diz assim: há 126 anos atrás nós nos vivíamos o que estamos vivendo hoje. Eu só ficava rindo ali. Falei, mestre, 126 anos atrás era 1889. Ano de Shemitah. Para essa transição aí de um tempo novo. O Brasil parou de ser monarquia para ser república. A escravidão, quando acontecia o jubileu e o Shemitah, se tinha algum escravo na sua terra, você tinha que liberar ele. Foi assinada a lei áurea. Foi proclamado liberdade de culto no Brasil. O que tem nações até o dia de hoje que não tem, nós temos. Deus olhou para nós. Deus olhou para você sentado aqui hoje. E nós temos que entender isso. Pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Nós precisamos dessa unção. E eu quero usar um exemplo bíblico de como nós, mesmo que tenhamos debaixo de uma promessa, mesmo seja liberada uma palavra, se eu somente receber a unção e não me apropriar, e não deixar a unção de Deus se manifestar através da minha vida, eu jamais vou viver aquilo que Deus tem para mim, vida para minha família e para esse tempo novo que Deus tem. Por que muita gente foi ungido na Bíblia, tinha uma promessa, tinha uma palavra e não viveram o que receberam? Por quê? É isso que nós temos que perguntar. Então eu quero usar 2 unções que aconteceram na Bíblia para nos dar um exemplo de como nós devemos nos comportar nesse tempo para entrarmos de vez nessa fase poderosa que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus tem para a nossa história. Eu quero usar o exemplo do rei, da unção do rei Saul e a unção do rei Davi. Vamos lá, só um versículo, um de cada. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. E aqui nós vamos mergulhar em revelação aqui nesses textos e vamos extrair aquilo que o Senhor quer falar com as nossas vidas, amém? Tomou Samuel o profeta um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Essa foi a unção de Saul. A unção de Davi está em livro de 1 Samuel, que você já está aberto aí, 16, versículo 13. Vamos ver aqui como que foi a unção de Davi, do rei Davi e do rei Saul. Vamos lá? Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 2 unções, 2 maneiras diferentes, e essas 2 maneiras aqui têm muito a nos falar como nós devemos comportar para que essa unção possa nos levar a esse tempo novo que Deus tem para as nossas vidas. Começa a sonhar, igreja, começa a sonhar os sonhos de Deus. Deus tem sonhos grandes para as nossas vidas, Deus tem sonhos poderosos, sim. Ele pode fazer e vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua história, amém? Ele vai mudar a tua história. Eu sei, e por experiência própria, o que Deus pode fazer quando alguém entende sobre a unção, o que a unção faz sobre nós. Primeira coisa que precisamos entender aqui na unção de Saul,
é que a unção de Saul, primeiro o Samuel pega um vaso de azeite, vaso feito pelo homem, tudo bem? Amém? Tem muito do homem envolvido na unção de Saul. Depois que ele unge ele com o vaso, a unção de Davi foi com um chifre, que um dos significados da palavra jubileu é chifre, tudo bem? De carneiro ali, amém? Saul faz uma pergunta para ele: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, sobre o povo de Israel? Quando Saul recebe a unção, Samuel já faz uma pergunta para ele, ou seja, dentro dele existiam diversas dúvidas. Repete comigo: dúvidas. A dúvida afasta a unção. Quer repetir? Repete. A dúvida afasta a unção. Quando Deus faz uma promessa para a tua vida, quando uma palavra é liberada, e se existe algum tipo de dúvida que está dentro da tua alma, dentro do teu coração, por causa de traumas, de perdas, de falência, de derrotas nessa área financeira, a unção não consegue cumprir o seu propósito. Mas Deus quer mudar isso na tua história. A unção que Deus tem para a sua vida não é a unção de Saul, é a unção que repousou sobre Davi, que repousou sobre Cristo e que quer repousar sobre a tua vida. A unção de Davi já foi com o chifre, que é a palavra ióvel, que significa jubileu, um dos significados é trazer de volta o original, o outro é chifre. Ele foi ungido com chifre, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, quando ele foi ungido, se apossou de Davi, e aqui a pregação vai se basear nessa palavra, se apossou do rei Davi. Alguns acham que se apossar é tomar a força, também, mas a palavra no hebraico original significa aqui a unção. O poder do Espírito Santo venceu Davi, prevaleceu sobre Davi. Então isso prevaleceu, conquistou, ganhou, prevaleceu. O que isso tem a nos dizer, igreja? Que para a unção se manifestar através da tua vida e você entrar no novo de Deus, todas as vezes que uma promessa, um óleo, uma palavra é liberada sobre a tua vida, um óleo é derramado sobre a sua cabeça, o Espírito Santo começa a guerrear contra o teu eu. O nosso eu, os nossos temores, as nossas deformidades, a nossa carnalidade nos impede de acessarmos através da unção o tempo novo que Deus quer te levar. Porque Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis e possam ser usadas por Ele na próxima temporada. Deus tem um plano a cumprir nessa terra. Deus quer prosperar muitos de nós, Deus quer honrar muitos de nós, porque Ele sabe que o coração desse está na mão dEle. Quando a unção é derramada, a Bíblia diz que antes da unção cumprir o que ela tem que cumprir e dar autoridade sobre aonde ela foi derramada, ela começa uma batalha. Por isso que o apóstolo Paulo explica para a igreja, falando da batalha que existe entre a carne e o espírito. O espírito e a carne militam. E muitos de nós, sem entendermos, achamos que a unção é só um óleo que derrama sobre a nossa cabeça, uma oração, e nós já vamos voar, nós vamos conquistar, nós vamos desbravar. Você que estava dormindo já acordou, né? A unção, antes de ela cumprir o que ela tem que cumprir, ela vai guerrear contra o teu eu. A unção vai contra o teu eu, vai marcar e vai matar literalmente o teu eu. Quer viver grandes coisas com Deus? Morre, igreja. Crucifica o teu eu para que a unção que estava sobre Jesus possa vir também sobre a tua vida. Nós somos o quê? Nós somos uma rede cristã de empreendedores. E se nós somos a rede cristã, a primeira coisa que precisamos entender é que essa unção vai matar o teu eu para liberar o potencial que Deus tem para as nossas vidas. Tudo que eu tenho falado sobre a restituição, sobre restauração, sobre um tempo novo, sobre um liberar poderoso do Espírito Santo que vai nos levar nessa nova temporada e nesse novo ciclo, começa dentro de você.
Se a unção não prevalecer sobre o teu eu, e aí que é o ponto. O Espírito Santo e a unção são cavalheiros, eles não vão te arrebentar. Se você abrir, ceder e falar, estou aqui, Senhor, chega de eu ir pelos meus valores, pelo meu eu, pela minha força, da minha maneira, que a tua unção tenha total liberdade contra a minha vida. Espírito Santo pode prevalecer sobre o meu eu. Espírito Santo prevalece sobre a minha vontade. Espírito Santo prevalece sobre o meu querer. Quando isso acontece, o favor de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus te marca de tal forma que enquanto Saul derrota 1000, Davi derrota 10.000. Pode aplaudir ao Senhor. Quando essa unção vem sobre a tua vida, enquanto Saul fica com medo de gigantes, enquanto Saul tem medo do que possa acontecer, enquanto Saul está temendo Golias que fica dia e noite falando, você não vai conseguir, olha o meu tamanho, me olha. Primeira coisa que temos que entender na guerra de Golias ali, que ele afrontou Israel, foi uma guerra verbal, que é a mesma guerra que eu e você passamos todos os dias quando entramos na nossa vida profissional, quando vamos para nossas empresas, quando vamos fazer, nós começamos a escutar vozes. Nós ligamos o jornal à noite, aquele jornal de uma emissora famosa, aquele jornal que vai mais à noite assim, quando você liga ele, você dá até palpitação, dá tremedeira. Eu tentei assistir diversas vezes nesse período que estamos agora, é um negócio assustador, né? Dá palpitação. Saul tem palpitação, Saul tem medo, Saul não sabe o que vai acontecer amanhã, fala, acabou, cadê? Mas a unção, quando ela prevalece sobre o teu eu, você olha para aquele gigante e fala assim, quem é esse aí? Muito menor que o meu Deus, porque a unção te revela quem é Deus, a unção mostra a grandeza do teu Deus, a unção mostra a pequenez do homem e a grandeza de Deus, mostra quem Ele é. Diversas vezes os profetas falavam para o povo quem é Deus. Ele mediu todas as águas da terra, todas as águas que existem na concha de suas mãos. Ele mediu o universo todo que existe a palmos. Descobriram agora aí, mês atrás, aí, uma nova galáxia, um negócio aí. Que para chegar lá, acho que a gente tinha que viver umas 1000 vidas. Sei lá, como um negócio doido aí. Sabe o que o teu Deus faz? Ele mede tudo isso a palmos. Ele diz assim, todo ouro e toda prata são meus. Ô Israel, você acha que eu me agrado com os teus bois que você coloca aqui? Pode pôr 1000, 2000, pode pôr o que quiser, tudo é meu. A unção revela a grandeza do teu Deus, a unção te renova em esperança, a unção te renova em fé, e é isso que nós precisamos nesses dias. Só vai conseguir romper e passar para o próximo ciclo, para a próxima temporada, aquele que for marcado pela unção, aquele que a unção está prevalecendo sobre ele. A tua guerra não é fora, a tua guerra é aqui dentro. Se você se deixar vencer pelo Senhor, deixa o Senhor vencer o teu eu, o resto aí fora é testemunho do que Deus vai fazer. Só que nós ainda insistimos em deixar o nosso eu vivo, mas que esse seja um alerta para a igreja, que seja um alerta para a minha vida, para a tua vida, que existe uma janela, e essa janela está fechando. Jesus para sobre Jerusalém, quando ele vê Jerusalém, falou, ô Jerusalém, vocês perderam o tempo da minha visitação. Deus sempre vai continuar contigo, sempre vai continuar te amando, mas essa é uma fase que Deus quer te erguer de uma maneira. Quando a unção veio sobre Davi, pegou um menino, pegou uma das piores profissões da época, tinha perigo, existiam ladrões, existiam animais ferozes, e a própria Bíblia que Davi teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar um urso, existiam perigos pesadíssimos,
Enquanto os irmãos estavam malhando para fazer parte do exército. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eram preparados. Davi passando um maior sufoco lá, mas quando a unção caiu no menino, e ele falou: Deus, prevalece sobre o meu eu não vou resistir, estou aberto a Ti. Chega de prostituição, chega de malignidade, chega de medo, chega de tudo é Teu, vence Espírito. E quando ele deixou a unção se manifestar nele, Saul já torto, endemoniado, precisa que alguém que cante para mim. Aí falaram assim: eu sei de alguém, tem um menino lá no fundão, lá no cantão, lá. Trouxeram o tal do menino, o rei gostou, o demônio ia embora, sabe por quê? Porque a unção começa a ampliar o perímetro da atuação do inferno na tua vida. O inferno vai tendo que recuar, a unção vai afastando, existem espíritos malignos que estão impedindo a igreja de prosperar. Vocês já pensaram para imaginar nisso? Que você serve a Deus, amém? Creiamos nisso aqui, em nome de Jesus, senão mas tem alguém que senta do teu lado na tua empresa, que ela pede para o Deus dela. Porque, por exemplo, a área de vendas, tem pessoas que estão pedindo para o Deus dela vender e ajudar ela, e você está pedindo para o Senhor te ajudar, amém? O que você acha que acontece no mundo espiritual? Que guerra que tem aí? Existem espíritos malignos atacando a tua vida para que você não avance, para que o outro avance. Guerra de altar na área profissional. Tem pessoa que quando você passa, principalmente na área de, estou falando de tudo aqui, tá? Na área de vendas, quando você passa de costas, o cara faz chifrinho, amaldiçoa até quem não existe mais. E você acha que está tudo bem, e aí você fica com atitudes carnais, e aí esses demônios começam a tocar a tua vida, atacar a tua vida, começam a te atormentar. Mas posso falar? Deixa a unção afastar toda a malignidade que está tentando tocar a tua vida, tentando tocar a tua história, amém? Essa unção, quando você deixa o teu eu ser dominado pela unção, pela presença, pela glória de Deus, as coisas são diferentes. Então nós vemos que a unção prevaleceu contra Davi. E olha o menino aí, daqui a pouco o menino chegou lá, os irmãos tudo bombado, tudo trincado, escondida lá atrás com medo. Chega um menino e fala: quem é esse incircunciso? Não tem nem aliança com Deus, não conhece a Deus. O nosso Deus é muito maior, Ele está se levantando contra o exército do Deus vivo, é um Deus que é vivo, é um Deus que é poderoso. Quem que é esse aí? Davi, Golias falava: vem cá que eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou te pegar, vou te estraçalhar, vou arrancar cortada para a ave comer. Davi olhava para ele e falou: aí complicou. Você vem com lança, você vem com tudo isso daí, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Pode aplaudir ao Senhor. Como você tem encarado os desafios que têm atormentado a nossa nação? Se você vai na tua própria força, eu vou te dar uma notícia. Quando ele diz assim: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, é que dentro dele já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando nós damos liberdade para a unção de Deus, para a unção do nosso Senhor, para Cristo prevalecer contra o nosso eu, o gigante cai. O gigante cai. As dificuldades caem. Davi diz assim: bom, então, como que vai ser aí? Se eu vencer o gigante, vai ter algum business nisso aí? Eu preciso me levantar, o negócio está feio lá em casa, porque eu preciso dessa unção. A unção de Deus em mim faz a diferença, então eu sei que eu vou vencer lá. O que vai acontecer?
Não, vai ter isenção de imposto, então fechou. Você vai... Foi às 3 horas que ele estava vai casar, agora eu vou. A unção muda tudo. A unção muda toda a história. Saul escondido com medo. Você pode ter a unção de Saul, que é uma unção desodorante. Todo dia tem que passar um pouquinho para dar uma melhorada. Todo dia tem que buscar ou ser uma unção permanente. Quando o teu eu resiste ao Espírito, à manifestação do Espírito, a unção não consegue entrar em ação na tua vida. A unção, a palavra unção significa capacitação para algo. Deus quer ungir uma geração de homens e mulheres, de profissionais, no meio de onde eles estiverem. Nós estamos na melhor oportunidade para a unção se manifestar em nossas vidas. Essa loucura toda é porque Deus está chacoalhando mesmo, porque agora Ele vai começar a levantar os seus ungidos. Só que nós ainda resistimos, nós queremos deixar a carne prevalecer, as nossas vontades prevalecer, as nossas paixões, o nosso eu. A unção só vai ser liberada com poder e com autoridade quando nós falarmos: seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Quando Jesus falou isso, eu e você podemos estar aqui hoje por causa de um ato do Espírito, da vontade de Deus prevalecer contra o nosso eu. Jesus disse lá: não o meu eu, mas o teu, a tua vontade, o teu querer, Deus. E nós temos que entender isso, nós temos que aguardar isso. Deus vai prosperar de uma maneira poderosa aqueles que estão com o coração nas mãos de Deus. Aquele que se abriu, aquele que se deixou trabalhar pelo Senhor, e é isso que nós precisamos entender. Saul sempre com dúvida, Saul sempre com questionamento, Saul sempre deixando a sua carne prevalecer. Saul não obedecia a palavra de Deus, Saul optava em tentar achar outras maneiras de resolver o seu problema. Mas nós não somos desses. Que a unção do Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nós neste lugar. Que a unção do Espírito Santo venha com força quebrar maldições, quebrar cadeias que estão tentando amarrar a tua vida neste lugar. Que o poder do Espírito Santo venha de uma maneira poderosa sobre as nossas cabeças e nós possamos ver o que a unção pode fazer na vida de um homem, pode fazer na vida de uma mulher. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor nosso Deus. Enquanto Saul acumulou um certo recurso, Davi envergonhou a Saul pela quantidade de recursos que ele acumulou. Sabe o que ele dizia em sua palavra, em Salmos, Davi? Foi riquíssimo, hein? Ele deu bilhões ali para Salomão construir o templo, de oferta pessoal dele. Sabe o que ele diz ali? Senhor, eu não tenho nenhum bem a não ser a Ti. É alguém que deixou a unção prevalecer contra o eu. Amém? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 10:11: qual a mosca morta faz a unção perfumada exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria um pouquinho de estultícia. Estultícia na Bíblia, para você entender mais claramente, é quando o homem acha que ele tem a razão de tudo, é ele que está no controle. Isso é estultícia. É como uma mosca que cai no óleo e estraga a unção. Tem muita mosquinha voando sobre a igreja, sobre a minha, sobre a tua vida. Mas essa é uma manhã maravilhosa, uma manhã profética que o Senhor está falando: chega, eu quero conservar minha unção sobre a sua vida. Sabe por que a mosca vem no óleo? Porque o óleo está aberto. Você deixa tudo entrar na tua vida.
que está dentro de nós é a palavra. A mosca só consegue entrar onde tem abertura. Abertura de pecado, abertura de afastamento da palavra, abertura de tudo. Nós não precisamos de nada a não ser a unção de Deus. Tudo o que Deus te deu de sabedoria, de conhecimento, isso tudo vai ser ampliado pela unção. Porque Saul tinha conhecimento de guerra, Saul sabia guerrear, Saul era bom, mas chegava uma hora que ele era barrado. E a nação brasileira chegou num lugar que ela está sendo barrada porque tem um gigante aí fora. Mas existe uma unção. Guarda, zela pela unção que Deus derramou sobre a tua vida, zela pela unção que foi derramada naquela cruz sobre nós, zela pela unção de Deus sobre você. Deus tem uma unção para te erguer, como o menino Davi. Como o menino Davi foi erguido, Deus quer te erguer nesses dias. A unção de Deus quer te levar nesse jubileu. A unção de Deus quer restituir heranças que foram roubadas. A unção de Deus quer curar a tua alma, quer restaurar o teu emocional. Isaías 61 precisa se cumprir na tua vida. Pode aplaudir, nosso Deus é poderoso. A unção dele quer marcar a tua história. Aleluia. Jesus em Lucas começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar boas novas. Mas ali, muitos já sabem disso, Jesus fecha todo o restante do que o jubileu faz na vida de um homem. Ele fecha. Ele diz assim: a unção está aqui, só que agora ela precisa prevalecer contra o teu eu. Se ela prevalecer contra o teu eu, a outra parte vai se cumprir na tua vida, sim. Vai visitar a tua história, Deus vai marcar a tua vida, Deus vai curar a tua vida, Deus quer fazer coisas poderosas. Não existe limitação para aquele que está marcado com o favor, com a bênção, com a unção de Deus. A unção de Deus abre portas, a unção de Deus restaura todas as coisas, a unção de Deus te faz uma nova criatura, a unção de Deus te leva para um novo nível, a unção de Deus te aproxima da intimidade com o Espírito Santo. A unção de Deus faz com que os teus olhos estejam voltados somente nele, porque para ele, dele, por ele foram feitas todas as coisas. A unção te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ela repousa e você dá espaço, ela vai te convencendo disso, e você vai se mudando. O Espírito Santo pairando sobre o vale dos ossos secos, ele levanta os ossos. A unção tem um poder sobre nós, e essa unção quer te marcar. Quantos estão igual Saul, com a unção, mas atormentados, mas não conseguem vencer gigantes? Isso está chegando ao fim na tua vida, porque Jesus Cristo venceu naquela cruz e nos levou a um jubileu maravilhoso. O jubileu de Deus quer se manifestar em tua vida, o jubileu de Deus quer alcançar a tua história. Deixa a unção, deixa o Espírito prevalecer contra o teu eu, contra a tua carne. Pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia. José no Egito, a Bíblia diz que ele prosperava em tudo que ele fazia. A palavra prosperar no hebraico é a mesma palavra que está escrito aqui: se apossou de Davi, que é a mesma palavra em vários outros textos sobre prosperava. Então aonde ele punha a sua mão, José, ele prosperava. Por que ele prosperava? Porque o Espírito do vivo Deus prosperou nele primeiro. Deus estava trabalhando ele. Por que Davi foi ungido e só depois de quantos anos que ele assumiu? 14 anos ele assumiu o reinado. Por quê? Porque a unção, quando é derramada sobre nós, ela começa a trabalhar no teu eu. Ela começa a trabalhar na tua vida. Paulo, quando teve encontro com o Senhor, foi visitado pela presença de Deus ali, muitos anos depois ele assume. Quando uma palavra tem sobre nós, quanto mais nós deixamos o Espírito agir, mais rápido Deus vai te erguer. Mais rápido Deus vai fazer uma obra na tua vida. Enquanto José insistia e falava para
o copeiro do rei que estava preso com ele, falou: quando você chegar lá, fala para o faraó que eu sei interpretar sonhos. Sabe o que aconteceu com ele? Esqueceram dele. Olha só. Vira para quem está atrás e fala assim: esqueceram de Josué. Ainda bem que de você não esqueceram. Graças a Deus, está tudo ótimo. Mas um dia lembraram dele e falaram: tem um cara lá que acho que vê sonho, né? Aí perguntaram: você interpreta sonho? Ele falou: não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não está em mim interpretar sonho, mas no meu Deus. Opa, então sai daí dessa prisão, filhão. Vem para fora. Ele interpreta o sonho de uma prisão. Ele vai para o quê? Para um administrador do Egito, a maior nação da época conhecida. Vocês estão me ouvindo? Deixa o espírito prevalecer contra o teu eu. A carne está tentando impedir, o teu eu está tentando impedir de você ir para esse novo tempo que Deus está nos levando. É um ciclo poderoso, é um ciclo maravilhoso, é um ciclo de Deus agindo na tua vida. Nós vamos ser uma igreja de testemunho daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Deus quer erguer a tua vida, Deus quer erguer para que a tua igreja, ou a igreja aqui da sede, possa ser marcada de uma maneira poderosa. Deixa a unção prevalecer, deixa a unção do Espírito prevalecer, deixa a unção prevalecer sobre o teu eu. Deixa a unção prevalecer sobre o teu eu. Quando a unção nos toca, quando a unção nos marca, não seja resistente. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Como foram os nossos pais no deserto? A unção com eles dia e noite, a presença com eles, tentando e eles resistindo, 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 não entraram na terra. Essa é uma noite que nós precisamos tomar uma atitude nos céus, e essa atitude vai repercutir algo poderoso sobre as nossas vidas. Temos recebido palavras maravilhosas aqui, temos recebido promessas da parte de Deus, liberações fortes da parte do Senhor neste lugar. Mas se nós resistirmos à unção, vamos ser limitados, vamos ser barrados, vamos ser bloqueados. O mundo espiritual só reconhece a unção. Deus está passeando por toda a terra procurando os seus ungidos. A palavra de Deus diz assim: não toquei nos meus ungidos, diz o Senhor. Aleluia. Tem proteção para a tua vida, tem cuidado para a tua vida, tem multiplicação para a tua vida. As pragas do Apocalipse, quando são liberadas, antes de elas serem liberadas, é uma voz do céu que diz: opa, espera aí, só não toca naqueles que têm a marca sobre eles. Não importa se vem Apocalipse, vem o que for, se você tiver a unção, se o céu reconhecer a unção sobre a tua vida, no meio da maior crise que nós possamos estar vivendo, você vai falar: está crise, mas em casa lá não chegou. Deus quer fazer isso em nós, e a melhor coisa disso é que a unção do Espírito Santo começa a ter liberdade em nós. O Espírito do vivo Deus começa a marcar a nossa história, e nós precisamos disso. Só vamos entrar no novo ciclo, só vamos entrar no novo que Deus tem, só vamos ter um encontro poderoso com o nosso Senhor nesse princípio do jubileu, se nós tivermos a unção. Quero terminar com isso. A Bíblia diz das 10 virgens que tinham a unção, umas tinham, outras não tinham. Vocês lembram disso? As que tinham entraram ou não? Está se falando a um tempo futuro, a um tempo de encontro com as bodas, e sim, mas também fala do princípio da unção. Quem tinha unção entrou, quem não tinha unção, ficou, filho. Ficou para o lado da porta para fora, e tem uma porta aberta, de algo novo que Deus quer te levar. E essa unção tem que estar sobre a tua vida. Mas quando você não deixa a unção permanecer, quando você resiste à unção porque você ainda quer que o teu eu conduza,
A porta abre, mas nós não conseguimos acessar o novo que Deus tem. Mas quem está com óleo, quem está ali guardando o óleo, ele entra naquele novo de Deus. Ele entra na temporada nova de Deus. Ô Davi menino, tem alguém ainda mais aí? Tem um lá. Tem um lá. Lá no cantão. Manda vir então para a gente ver. Quando ele chega, Deus fala para ele: é esse aí, unge-o. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o interior, eu vejo o coração. E o coração dele está na minha mão. Então unge ele. Unge ele. Unge ele. Unge ele. Unge ele. Jesus numa sinagoga diz: a unção do Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu. E essa unção está disponível à igreja. A palavra de Deus diz que Jesus conquistou tudo e deu à igreja. Essa unção está disponível às nossas vidas. E nós somos cheios de palavras, cheios da unção, cheios da presença. Mas nós saímos da igreja e ainda o nosso eu está pondo de lado essa unção. Tudo o que nós aprendemos, tudo que Deus nos deu de conhecimento e de sabedoria é importante. Amém? Se aprofunde, estude, busque. Glória a Deus pelo Ministério Recri que vem para aperfeiçoar tudo isso. Mas tudo tem uma limitação. A única coisa que não te limita é a unção. É a unção. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. É a unção. Eu sei o que Deus pode fazer quando a unção tem liberdade de agir na vida de um homem. Quando a unção tem liberdade de agir na vida de um homem. Nós servimos uma casa que temos um pai, o apóstolo Rina. Que deu espaço para a unção prevalecer. Tudo que hoje os nossos olhos veem é porque alguém deu espaço para a unção. É que alguém um dia falou assim: Deus, não mais o meu eu, vem, faz você. Existe uma guerra diária da presença, da unção de Deus contra o teu eu, contra a tua carne. A carne milita contra o Espírito. E quem prevalecer nessa guerra é o teu Senhor. Muitos de nós temos o eu como Senhor de nossas vidas. Nós tomamos a decisão, nós resolvemos, fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Nosso Senhor é um só. É um só. É um só. É um só. O que a unção faz na vida de um homem é inimaginável aos olhos humanos. O que a unção faz na vida de um homem, dei um testemunho breve na minha vida profissional, mas eu não contei o antes de como eu era. Eu não contei como eu era. Finalizo com isso, vai. Eu um dia numa reunião de libertação, de cura, eu participei de todo esse processo desde o comecinho da igreja. Eu recebi uma palavra dizendo assim: você é o filho da dificuldade. Eu falei, puxa, pior que essa palavra aí é bem familiar comigo aí. Eu conheço bem esse negócio aí. Desde os 13 anos eu trabalhei, sempre trabalhei aqui em São Paulo. Eu era office boy de um grande jornal de São Paulo aqui, ficava andando por essa São Paulo toda aí. Desde os 13 anos trabalho, sempre trabalhei, mas sempre com muita dificuldade. Sai pagar uma continha ali, você puxa um pouquinho daqui, daquela outra, paga essa, e depois você vai ver o que vai dar na outra, depois você tenta pagar a outra. Graças a Deus isso não acontece mais hoje, nos dias de hoje. Deus é bom, né?
Meu carro todo mês quebrava, já tinha até continha no mecânico, todo mês, eu não comprava o carro, tinha. E quando deram uma palavra profética, eu lembrei quando eu tinha uns 14, 15 anos, minha mãe escreveu uma carta, e estava no porta-luva, quando ele falou isso, que Deus usa a linguagem que a gente entende, amém? Minha mãe escreveu uma carta dizendo assim: você foi meu filho da dificuldade. Quando eu nasci, quando tinha uns 7, 8 meses, meu pai se separou da minha mãe. Minha mãe sempre teve tudo, tinha empregado em casa, tudo. Quando meu pai saiu, ela tinha que trabalhar em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Saía às 6 horas da manhã de casa, chegava às 11 horas da noite. Os vizinhos que cuidavam de eu e meu irmão. Uma loucura foi para ela, a vida dela. E ela, sem experiência, sem conhecimento, hoje ela está em Jesus, graças a Deus, ela falava essas frases: você foi meu filho do meu período da dificuldade, e isso, sem saber como a autoridade na minha vida, marcou minha vida com um período de... Eu estou falando de várias coisas aqui, tá? Estou falando desde falta de unção, mas também estou falando de maldições que impedem você de entrar no novo de Deus. Nesse dia que esse homem falou isso, eu tomei posse. Falei, o que eu quero é Deus, a unção de Deus na minha vida, cancelando isso. Eu sei o que Jesus fez por mim na cruz, e comecei uma guerra com o meu interior, porque o meu interior não queria acreditar que Deus podia fazer. Sabe o que Samuel fala para Saul? Creia, Deus te ungiu, Deus não te ungiu hoje? E eu ficava naquela guerra. Bom, resumindo, era assim, 6 meses no trabalho, eu mandado embora. 1 ano, eu trabalho embora, não parava. Estava desempregado nessa época, recebi essa palavra, meu carro estava quebrado. Bom, resumindo, na outra semana me ligaram 4 empresas diferentes, tive que escolher uma delas. Uma foi, eu falei, quando eu entrei na empresa, eu falei, fiz uma bobeira da minha vida. Escolhi a empresa de vender seguro de viagem, tal, que eu falei para vocês. O carro nunca mais quebrou, só troquei um pneu que ficou desgaste mesmo. E eu comecei a experimentar o que a unção pode fazer na vida de uma pessoa que já tinha um futuro determinado já, aos olhos naturais. Mas Deus quer mudar a tua vida. Deus quer marcar a tua história de uma maneira poderosa. Deixa a unção prevalecer. Deixa a unção prevalecer. Deixa a unção do Senhor prevalecer sobre a tua vida. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi é meu. Sou teu mesmo, Senhor. Estou aqui. E quando essa unção entrar na tua vida, ela vai ser o teu passaporte, ela vai ser o teu aval para você entrar nesse jubileu, nesse novo de Deus. Muito se fala sobre o jubileu, mas que você escutou hoje aqui já é algo poderoso para a tua vida. Você vai entrar num novo de Deus. Você vai entrar nessa nova temporada com Deus. Deus vai acrescentar na mão de muitos aqui. Se preparem que Deus vai fazer. Deus vai acrescentar na mão de muitos recursos que estão ainda hoje parados e retidos. Mas quando você falar e tomar uma decisão diante de Deus, falar, Deus, eu estou aqui, eu não quero mais resistir, não quero o meu eu conduzindo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, que a tua unção prevaleça sobre a minha vida. Aquele que estava lá, aquele que estava lá, as áreas da sua vida onde teve desonra, Deus vai te honrar, Deus vai te erguer, amém? Aonde teve uma marca na tua vida, ali é que Deus vai entrar e vai mudar a tua história. Deixa a unção prevalecer, deixa a unção prevalecer, deixa o Espírito se apossar, deixa o Espírito ter liberdade, deixa o Espírito vencer o teu eu.